Companheiros de Ideal Espírita, boa noite. É uma alegria para o nosso coração estarmos reunidos virtualmente para podermos refletir na noite de hoje em torno da vida de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e mãe nossa, rogando a ela que possa nos envolver em seu manto sagrado, possa nos fortalecer para juntos viajarmos pelas páginas do Evangelho, os exemplos que ela nos deixou como roteiro de luz para a nossa jornada evolutiva. Aquela era uma madrugada. A sexta-feira se iniciava com prenúncio de dores e sofrimentos. Na noite de quinta-feira, ela estivera com o filho, participara daquele encontro que ficou conhecido como a última ceia. Hospedada na casa de alguns amigos, fora dos muros de Jerusalém, acordava no meio da madrugada com alguém que batia insistentemente à porta. Ela acordou e, ao abrir a porta de gonzos enferrujados, aquele casebre, Maria deparou-se com João, o apóstolo amado de Jesus. Chorando, ele abraçou Maria de Nazaré e lhe disse: minha mãe, o seu filho está preso. Ele foi julgado por Anás e Caifás na calada dessa noite. E amanhã, logo que o dia amanhecer, ele será levado ao pretório para ser julgado por Pôncio Pilatos. Maria levou a sua mão ao peito, assentou-se numa banqueta trespassada de palha e perguntou: mas que fez o meu filho para merecer tal julgamento? Eu não sei, minha mãe. Foram os homens. Os homens ainda não compreenderam a mensagem grandiosa que ele quer nos trazer. Ela levantou-se com certa dificuldade, foi à intimidade da casa, nos aposentos onde estava dormindo, pegou um manto negro, jogou sobre a sua cabeça e disse a João: me leve até o meu filho. Mas minha mãe, é madrugada, as estradas são perigosas, não seria melhor esperarmos o dia amanhecer? Me leve agora até o meu filho. E amparando a Maria, João levou-a até a porta da prisão, na casa de Caifás. Ali do lado de fora, assentada num tronco de árvore, aquela parecia ser a maior noite da sua vida. Recostada no ombro de João, Maria de Nazaré voltou no tempo. E na tela da sua memória, ela recordava-se naquele instante dos seus dias de juventude. Quando na cidade de Nazaré, ela vivia com seu pai, Joaquim e Ana. Fora acolhida por aquela família que lhe deu a educação necessária, que lhe ensinou boas maneiras e que fez com que ela pudesse preparar-se ainda mais para receber em seu ventre o maior espírito que já esteve aqui na Terra. Maria de Nazaré recordava-se do dia em que um sacerdote de Jerusalém, chamado Azedamoá, havia chegado na sua casa. Maria contava com seus 8 anos de idade, quando o sacerdote propôs aos seus pais, Joaquim e Ana, para que Maria pudesse ir para o templo, ela pudesse estudar com os sacerdotes, ela deveria aprender os dotes culinários, a tecer, a ser uma boa esposa. Para qualquer jovem daquela época, era uma grande honra estar estudando no Templo de Jerusalém.
Somente as famílias muito ricas enviavam as suas filhas. Mas por trás daquele convite haviam interesses, porque corria de boca a ouvido por toda a Galileia e também na Judéia que a mãe do Messias havia nascido. Porque quando Maria chegou na terra, Nazaré, que era praticamente uma aldeia desconhecida, começou a ficar comentada por causa de uma menina que falava sobre coisas que não condiziam com a sua idade. Era uma menina diferente, todos falavam. E os sacerdotes, que não podiam acreditar que em Nazaré pudesse vir alguma coisa boa, todos achavam que o Messias chegaria de Jerusalém, a cidade prometida. Então decidiram levá-la para poder de perto vigiá-la. Ela tinha apenas 8 anos de idade quando foi conviver com jovens de 14, 15 anos. E ali no templo de Jerusalém, ela encantou a todos com a sua beleza e com a sua pureza interior. Com 17 anos de idade, seu pai, Joaquim, faleceu. Ana, sozinha, bem idosa, os sacerdotes decidiram que era a hora dela retornar para Nazaré para cuidar da casa e também da sua mãe. Todos acreditavam que os rumores em torno de Maria haviam cessado. Mas tão logo ela retornou para sua cidade natal, sempre buscando ajudar os viajantes, a estender a mão aos necessitados. Eis que novamente todos falavam que aquela jovem era muito especial. Os sacerdotes de Jerusalém então se reuniram para saber o que deveriam fazer com aquela jovem. E tomaram uma grande decisão. As Escrituras Sagradas diziam que o Messias nasceria de uma virgem. Ora, se a jovem se casasse, jamais os rumores poderiam ser corretos, porque ela casada não poderia ser a mãe do Messias. E foi assim que eles decidiram que Maria deveria se casar com José ben Jacobe, um homem que fazia parte da linhagem de Davi. E eles levaram a notícia àquela família. Ela não tinha condições de optar. Naquela época, as mulheres não tinham essa liberdade, além do que ela pertencia de alguma forma ao Templo de Jerusalém. E foi justamente assim que se deu o casamento de Maria e José. Mas a interpretação da Bíblia Sagrada, desde aquela época, estava equivocada. Porque, na verdade, eles interpretavam de maneira literal o texto, conforme estava escrito. Porque a virgindade, a pureza da mulher que traria no seu ventre o grande Messias, não era na castidade sexual, mas era na pureza interior. Era o espírito preparado para que pudesse trazer no seu ventre o espírito mais puro que esteve aqui na terra. E foi assim que, casada com José, ela então engravida quando aparece o anjo Gabriel anunciando que ela seria a mãe do Salvador. Lhe daria o nome de Yeshua, que quer dizer Jesus. Neste encontro espiritual de Maria com o anjo ou espírito Gabriel, ele também disse que a sua prima Isabel, com idade avançada, estava grávida e que o filho de Isabel seria aquele que anunciaria a chegada do Salvador. Maria, ela sai de Nazaré e vai à aldeia que os evangelistas não registraram o nome, onde morava a sua prima Isabel, que já estava com 6 meses de gravidez.
E quando Maria chega ao portão da casa onde morava a sua prima, o ventre dela estremece. Isabel dirá uma frase que ficou imortalizada: bendito é o fruto do vosso ventre, porque o meu filho que está no meu estremeceu para reverenciar o seu filho. Isabel não sabia que Maria também estava grávida. A diferença de João Batista com Jesus é exatamente de 6 meses. Na tela da sua memória, Maria recordava-se da sua gravidez feliz e do dia em que precisou sair de Nazaré para ir até a cidade de Belém. Grávida, ela necessitava acompanhar o seu marido, porque o rei Herodes desejava fazer o recenseamento. Todos os homens deveriam ser contados, embora as mulheres não fossem. As esposas teriam que acompanhar os seus maridos. E ela atravessa o deserto em cima de jumentinho, e ao chegar ali em Belém, não havia lugar para que eles pudessem passar a noite. Todas as hospedarias superlotadas, as casas também alugavam seus quartos, e foi um homem generoso que ofereceu uma estribaria, onde ficavam os animais domésticos, para que ela pudesse, juntamente com o marido, passar a noite. E foi naquela noite esplendorosa que nasceu Jesus. Junto aos animais domésticos, nasceu o Rei Solar, cuja estrela anunciou a sua chegada. Maria recordava-se da visita dos pastores e logo quando o dia amanheceu, dos 3 reis magos que vinham de terras distantes, trazendo ouro, incenso e mirra. Agora o dia havia amanhecido. Maria, ali nas suas divagações e recordações, na porta da casa de Caifás, vê o seu filho amarrado a cordas, como se fosse um criminoso. Ao lado dele estavam soldados romanos que vieram buscá-lo para levá-lo ao julgamento. E amparada por João, Maria segue aquele cortejo até chegarem, então, naquele local onde a multidão já estava reunida. Ela vê Pilatos perguntar à multidão quem eles desejavam que fosse solto, Barrabás ou Jesus. E, para a surpresa dela própria, o povo pede a soltura de Barrabás, um criminoso perigoso que estava sendo procurado desde há muito tempo. E eles pedem, então, que Barrabás fosse solto, para que Jesus pudesse ser condenado. Ela vê Pilatos mandar os soldados darem os açoites, e ela mesma assiste aquela cena tenebrosa em que os soldados romanos, com chicotes de couro velho, ossos de animais amarrados à ponta, dilaceram as carnes de Jesus. 70 chibatadas, 35 no seu dorso, 35 nas suas pernas, e a mãe assistindo aquela cena, sem nada poder fazer. Ensanguentado, com uma coroa de espinhos à cabeça, como a zombar, esse é o rei dos judeus, um manto vermelho sobre o seu corpo, ele é levado de volta a Pilatos, que, para a surpresa do governante, escuta da multidão que gritava: crucifiquem-no, crucifiquem-no. E é neste instante que começa a Via Crucis dolorosa, quando Jesus carregará sobre os seus ombros a pesada cruz, em torno de 70 quilos, pelas suas estreitas de pedras largas, saindo do pretório até o Monte Gólgota, onde deveria ser crucificado. Ao lado dele,
estavam as mulheres piedosas do Evangelho. Todos os homens fugiram, os apóstolos tiveram medo, aqueles que foram curados não apareceram para poder estar com ele. E somente as mulheres, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Salomé, Joana de Cusa, Verônica, Madalena e também Maria de Nazaré, um único homem dos seguidores, João, que ficou todo instante ao lado da mulher que ele já chamava de mãe. Quando chegaram no Monte Gólgota, Maria viu seu filho ser despido diante da multidão. Apenas as partes pudentes tapadas por pano branco, e naquele instante ele é deitado sobre a cruz, os braços distendidos, as pernas esticadas e pregos enferrujados de 28 centímetros cravaram na sua carne. E à medida que aquelas marteladas se faziam rítmicas, Maria de Nazaré novamente voltou no tempo. E ela recordou-se naquele instante, quando no 8º dia do nascimento de Jesus, ela foi ao templo de Jerusalém para fazer a circuncisão. A circuncisão é um ritual judaico que é realizado com os homens no 8º dia de nascimento. O varão deve ser levado a um templo, a uma sinagoga, onde o prepúcio do pênis da criança é cortado. E é neste instante que o varão é inserido dentro da sociedade judaica. Geralmente, neste dia é que se dá o nome à criança. E quando Maria chega com José em Jerusalém, no templo, e entrega aquele menino nos braços do sacerdote Simeão, Simeão, ao pegar no seu colo o pequenino, ele sente algo que nunca havia sentido com criança alguma. Segundo os benfeitores espirituais, Simeão possuía uma ferida nas suas costas que nenhum médico havia logrado curar. E quando ele pegou no colo o filho de Maria, aquela ferida cicatrizou. Ele fez o ritual e quando colocou o pequenino Yeshua nos braços de Maria, Simeão olhou nos olhos daquela mulher e lhe disse: este menino te trará muitas alegrias, mas uma espada trespassará o seu coração de mãe. Ela não saberia naqueles dias o que Simeão queria dizer com aquela profecia. Mas agora, passado 33 anos, ela sabia que aquele homem queria preparar o seu coração de mãe para o que estava por acontecer. Ela vê Jesus ser soerguido na cruz, aquela madeira escalavrada derreia no chão, e ela aos pés de Jesus chorando, juntamente com João, olha para Jesus sem saber ao certo o que estava acontecendo. Até onde chega a ignorância humana, o que os homens são capazes de fazer para aplacar a luz, embora a luz nunca possa ser apagada. E ali, com os braços abertos, ela vê Jesus pedindo água, e os soldados impiedosos trazendo para Jesus, numa esponja vinagrosa, aloés e fel. E naquele instante em que ela vê aquela cena, na tela da sua memória, as recordações também brotam. Porque Maria recorda-se dos dias que passou no Egito. Aquela viagem difícil, quando José, Maria e o pequenino Jesus tiveram que fugir de Israel, porque o anjo Gabriel, em sonho, pedira a José para que eles fossem para terras distantes, quando ocorreu a matança
das crianças com menos de 3 anos de idade. E ali no Egito, em terra desconhecida, estrangeiros que eram, quantas dificuldades eles não passaram. Quanta fome, quanta sede. Contam as tradições que num dos bairros do Cairo estava um dia a família de Nazaré passando necessidades, quando eles bateram à porta de uma casa pedindo água. E aquela família bondosa, embora fossem muito pobres, dividiram o pouco de água que tinham com Maria, José e Jesus. E conta as tradições que naquele lugar, logo que a família se foi, surgiu uma nascente, uma fonte de água cristalina que existe até hoje no Egito, e que é chamado Templo da Virgem de Nazaré. Mas também se recorda Maria naquele instante que Jesus pede água e recebe fel, do primeiro acontecimento público, que ela estivera presente, quando Jesus, nas bodas de Caná, transforma água em vinho. E naquele instante, ela tem lágrimas nos olhos, porque fora ela a intercessora. Fora Maria que pediu a Jesus para ajudar aquela família que passava por necessidades. Porque naquela época, numa festa judaica de casamento, a bebida ou a comida acabar era sinal de mau agouro. Imagine uma família se formando já com escassez, que não seria depois a experiência daquele casal. E ela pede a Jesus, dizendo que o vinho havia acabado. E o filho lhe diz: mas nós não temos nada a ver com isso, minha mãe. Nem a mim, nem a ti. Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela pede de novo. E Jesus silencia na obediência filial, e ela se torna intercessora. Aquela que roga por todos nós a Jesus, o seu Filho amado. E diante do silêncio de Jesus, ela fala aos servos: fazei o que meu filho mandar. Então as talhas de água são enchidas e ele distende a mão, transformando a água em vinho. Aquelas recordações no coração e na mente de Maria, ao mesmo tempo que lhe traziam alegria, aquelas memórias que jamais seriam apagadas do seu coração, traziam também a dor diante daquela experiência pela qual o filho estava passando. E há uma cena no filme Paixão de Cristo que nos toca profundamente, quando Maria, ali aos pés da cruz, amparada por João, ela olha para Jesus e lhe diz: coração do meu coração, carne da minha carne, até quando durará o seu sofrimento? E ele distende os olhos para Maria, sua mãe, e lhe diz: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João, ele diz: filho, eis aí a tua mãe. E é nesse instante que Jesus transforma a sua mãe em nossa mãe. Ele distende os laços consanguíneos para poder trazer os laços espirituais. Ali está Maria, transformada na mãe de toda a humanidade. Jesus dá o último suspiro na cruz. Tomba a cabeça, Longinos, com a sua espada, ele trespassa entre a terceira e quarta vértebra de Jesus para ver se ele ainda estava vivo, como era costume naquela época, mas ele estava morto. E então os soldados romanos descendem Jesus da cruz e colocam nos braços da mãe de Maria. Aquela mulher
que um dia receber em seus braços o filho amado há 33 anos atrás, naquela estribaria em Belém, recebia agora o filho morto. Segundo Chico Xavier, uma das maiores dores da criatura humana é uma mãe e um pai que sepultam seus filhos. Porque é natural que os filhos sepultem os seus pais. E essa cena de Maria com Jesus no seu colo, ela tornou-se tão marcante que Michelangelo, o escultor, mais tarde, faria a Pietà, que hoje se encontra no Vaticano para poder ser visitada em Roma, na Itália. E essa cena de Maria com o filho no seu colo nos remete àquele instante em que ela, chorando, ela medita. As serpentes têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem, mesmo morto, não tem onde depositar a sua cabeça. E foi José de Arimateia que emprestou o sepulcro para que Jesus pudesse ser colocado. Nós não podemos mensurar a dor que ia no coração daquela mulher. Jesus é sepultado e um grande silêncio se faz em Jerusalém. Há uma música da dupla Tim e Vanessa, em que eles dizem que naquele dia até o vento parou para poder chorar. Até o vento silenciou aquela penumbra, aquela tarde que se fez noite. E eis então que os apóstolos, assustados, não tinham direção alguma, ficaram escondidos no cenáculo, na casa de Maria de Jerusalém, onde fora realizada a última ceia. E ali eles conversavam, eles estavam totalmente perdidos, Maria junto deles, tentando dar-lhes bom ânimo, quando no terceiro dia, conforme narram as tradições bíblicas, Madalena, Joana e Salomé, elas vão ao sepulcro para poder lavar o corpo de Jesus, como também era uma tradição judaica. Com a audácia das mulheres que amam, essas três vão enfrentar os soldados romanos e elas então vão àquele local para poder fazer a ritualística. Mas quando estão se aproximando, notam que a pedra não estava no lugar e o corpo não estava ali. E é nesse instante em que Joana e Salomé saem a correr, Madalena fica sozinha, é que pela primeira vez Jesus aparece a ela e ela se torna mensageira da imortalidade da alma. É ela que anunciará para toda a humanidade que o corpo havia se acabado na cruz, mas o espírito é imortal. E ela então conversa com Jesus e o mestre pede para que ela pudesse levar uma mensagem aos seus seguidores, para que eles fossem à cidade de Betânia, porque ali ele desejava falar-lhes. E da mesma forma que ele aparece a Madalena, ele desaparece, e aquela convertida de Magdala corre para dar a notícia. Quando ela chega no cenáculo, ela está chorosa, mas ao mesmo tempo cheia de alegria, está esbaforida, viera correndo para dar a boa notícia. E quando ela diz, ele vive, ele apareceu a mim, alguns apóstolos se entreolham, e Maria, que estava presente, Maria de Nazaré, ela levanta-se e abraça Madalena para chorar junto com ela. Naquele instante em que as duas choram juntas, escuta-se no fundo daquele salão aquela voz rouquinha
que diz: mas você pensa que nós vamos acreditar? Ele apareceu a ti. Poderia ter aparecido a sua mãe Maria, poderia ter aparecido a João, o apóstolo amado de Jesus, ou quem sabe a Simão Pedro, mas a ti era o ciúme e a inveja que despertava no coração daqueles homens. Tomé não acreditava que Jesus poderia aparecer a Madalena. E ela, então, de cabeça baixa, ela diz: a mim ele apareceu, eu não sei porquê, mas a mim ele apareceu. E Maria de Nazaré, que está ao lado dela, diz para todos os apóstolos: eu creio que a ela ele apareceu. E os 10 apóstolos vão para Betânia, somente Tomé não vai, porque não acreditou. E mesmo quando seus amigos, os 10, falaram com ele que Jesus havia ressuscitado, ele duvidou e pediu para meter o dedo nas chagas, como aconteceu mais tarde. O fato é que logo depois da ressurreição de Jesus, por volta de 40, 50 dias, Jesus apareceu aos seus apóstolos por várias vezes para poder dar-lhes as últimas lições, finalizando no dia que ficou conhecido como o dia de Pentecostes, quando no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, ele aparece aos 500 da Galileia, faz um discurso do ide pregai, levai a minha mensagem a todos os povos onde se fizer necessário, e desaparece, deixando agora a missão da divulgação com seus seguidores. Naquele mesmo dia, ocorre o fenômeno das línguas de fogo, quando os apóstolos falam línguas que eles desconhecem para comunicar com aquelas pessoas que ali estavam. E depois, este dia, eis que os apóstolos vão 2 a 2, levando a mensagem por toda Israel. João, o apóstolo amado, o mais jovem de todos, ele nesta época estava com 19 anos de idade, ele foi chamado para se tornar seguidor de Jesus com 16. Ele lembra-se do que Jesus havia dito na cruz, porque Jesus entregou a sua mãe para João, e então João decide levar Maria para Éfeso, onde, sobre um outeiro, um pequeno monte, construíram uma casa de pedra muito simples, de onde dava para se ver o mar Egeu. Ali, na casinha em Éfeso, Maria realizará um trabalho extraordinário. Ela começa a ser chamada na cidadezinha de Maria Santíssima, aquela que oferece não apenas o alimento do corpo, mas principalmente o alimento da alma. João saía para as pregações, ela ficava em casa por causa da idade, e de vez em quando alguém batia a porta para pedir um naco de pão, outras vezes para ouvir a sua voz, para escutar-lhe falar de Jesus, porque ela contava as histórias de Jesus para as pessoas que se interessavam. Segundo o espírito Humberto de Campos, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, foi nos braços de Maria que Madalena desencarnou. Ela que fora, depois da morte de Jesus, para o Vale dos Leprosos, a fim de poder anunciar a mensagem do amor, infectada pela doença 10 anos depois. Agora, com o corpo carcomido pelas feridas vivas, ela foge do vale e vem em direção à cidade de Éfeso para encontrar-se com Maria. E foi na cama, ao lado de Maria Santíssima, que Madalena, ela retorna à pátria espiritual, amparada pela Mãe das Mães. Ali, na cidade de Éfeso, conforme narra também a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco,
Maria de Nazaré perguntará a João a respeito de um menino que vivia na cidade de Cafarnaum, chamado Inácio, que era órfão de pai e mãe, vivia pelas suas da cidade. E ela pede para João trazer ao convívio daquela família o pequenino Inácio, para que se tornasse filho do coração. E é Maria e João que criam esse menino, que mais tarde vai se transformar em Inácio de Antioquia, um dos grandes divulgadores da mensagem cristã pelo mundo conhecido. E os anos vão se dobrando, a idade vai chegando, e agora Maria está com 70 anos de idade. Agora, a cabeça esbranquiçada, o corpo já adoentado, as dificuldades naturais da caminhada, mas o trabalho sempre pautado no bem. Naquela manhã, João e Inácio não estavam em casa. Ela estava sozinha, assentada do lado de fora, num banco de madeira, olhando o mar, quando na estrada poeirenta aproxima-se um leproso. Ele estava envolto em trapos, exalava dele os odores pútridos, e aquela mão já carcomida pelas feridas vivas, se distende, e a voz é escutada: dá-me um naco de pão, porque eu tenho fome. Maria, com certa dificuldade, levanta-se, vai à intimidade da casa, procura algo para oferecer para o viajante necessitado, leproso, e não encontra absolutamente nada. Naquele dia, ela não tinha nada para oferecer do alimento do corpo para aquele homem. Então ela volta com a cabeça baixa, assenta-se novamente no banco e chama para junto de si o desconhecido. Ele vai se aproximando, ela pede a ele para sentar-se no chão, coloca a cabeça do leproso sobre o seu colo e ela começa a passar a mão sobre aquela cabeleira empapada de suor e de pus. E à medida em que ela transmite o seu amor àquele leproso, ela diz a ele: eu não tenho nada de material para lhe dar, mas o que eu tenho, eu te dou, o meu amor. E ela começa a orar, aquela oração silenciosa, elevando o seu pensamento ao Filho amado Jesus, para que ele pudesse ter misericórdia, para que ele pudesse envolver aquele homem tão necessitado que estava ali diante dos seus olhos. E à medida que ela vai orando, ela começa a sentir um perfume que ela tanto conhecia. Era o perfume que ela havia sentido tantas vezes na presença do seu filho. E quando ela abre os olhos e olha para os pés descalços daquele homem que está sentado aos pés dela própria, ela então vê a marca dos pregos. Ela olha para os pulsos, ali estão as chagas vivas, e ela, emocionada, pergunta: mas és tu, meu filho, que aqui se encontra? O leproso então levanta-se e transfigura-se à frente de Maria. Era Jesus. Era Jesus que vinha e com as mãos distendidas dizia a Maria: vem, minha mãe. Tu cumpriste a sua missão aqui na terra. Agora vem ser a rainha dos céus. O corpo estremece, porque o corpo é uma quimera, ele se acaba, mas o espírito imortal desprende-se do corpo físico. E ela, então, é abraçada por Jesus e começa a escutar um coro de anjos que cantam glórias a Maria. Aquele espírito que viera na terra para preparar o caminho, para receber no seio doméstico da sua família Jesus de Nazaré. E enquanto eles vão ascendendo aos céus,
as esferas mais sublimes, conta-nos também o Espírito Irmão X, pela mediunidade de Chico, no livro referido Boa Nova, que ela parou a marcha. E ela, segurando nas mãos de Jesus, lhe diz: eu tenho um pedido para lhe fazer. Peço o que quiser, minha mãe. Eu quero viajar por toda Israel. Eu quero ir nos lugares onde nunca pude estar. Eu não pude acompanhar teus passos, mas eu quero recordar a tua trajetória aqui na Terra. Me permite? Ele então aqueceu e ela, na velocidade do pensamento e sozinha, começa a fazer a sua viagem, iniciando na cidade de Nazaré, onde o anjo Gabriel anunciou a sua gravidez, indo até Belém, onde Jesus nasceu, passando por todas as cidades por onde Jesus realizou o seu trabalho. Ela foi a Cafarnaum, ela foi a Betânia, ela foi a Cesareia de Filipe, a Magdala, a Corazinha, a Dalmanuta, a Samaria, e de repente ela se viu diante do Gólgota, onde o seu filho fora crucificado em Jerusalém. E ali diante daquele local que trouxera tanta dor ao seu coração, Maria recordou-se que muitos cristãos, muitos homens e mulheres estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, e que em Roma, onde o seu filho não havia estado, mas onde muitos trabalhadores o serviam, estavam morrendo. No circo, estavam sendo devorados pelas feras, queimados vivos. E então Maria se vê em Roma. Era naquela manhã um preparo para homens e mulheres que seriam mortos. A arena já estava superlotada, todos esperavam o espetáculo de horror. Em espírito, Maria adentra a prisão, ali onde estão todos esperando o momento culminante da morte, e ela vê aqueles homens, aquelas mulheres ali. Alguns choravam, outros oravam, outros meditavam, e ela viu uma jovem que estava sentada ao chão. Então ela aproxima-se da jovem e lhe diz: canta, minha filha, canta. E naquele instante a voz de um rouxinol é escutada. As paredes daquela prisão ecoam a voz daquela jovem que toca profundamente o coração daquelas pessoas que darão a sua vida por amor a Jesus. E naquele dia, na arena, os cristãos entram cantando. E à medida que os leões esfaimados destroem os seus corpos, à medida que as chamas lambem aquelas pessoas que ali estavam, matando-as, eis que nos céus de Roma, no mundo espiritual, podia-se ver letras garrafais de luz escritas pelas mãos de Maria. Ave Cristo, bem-aventurados aqueles que te saúdam e te glorificam. E naquele dia Maria acolhe e recebe todos aqueles que foram mortos por amor ao seu Filho amado. Mas agora no mundo espiritual, este espírito extraordinário não pararia de trabalhar. Assumiria a sua função de mãe em favor de todos nós. Mais tarde, nas tradições da Igreja Católica Apostólica Romana, Maria iria receber vários nomes. Quando apareceu para 3 pastores, Lúcia, Francisco e Jacinta, na cidade de Fátima, ali foi chamada Nossa Senhora de Fátima. Quando apareceu a Santa Bernadette de Claraval, a cidade de Lourdes, na França, foi chamada Nossa Senhora de Lourdes. Em cada lugar que apareceu, recebeu um nome diferente, conforme
a localidade conforme a necessidade daquele que a viu. Segundo consta, uma das primeiras aparições de Maria depois da sua morte foi na cidade de Cafarnaum, quando alguns clamavam pelo seu nome, e ali ela foi chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui no Brasil, quando pescadores estavam pescando em um rio, eis então que surgiu uma imagem de Maria, e ali foi chamada Nossa Senhora da Aparecida. Não importa o nome, todas elas, apenas uma, a Mãe de Jesus e Mãe Nossa. Para nós espíritas, Maria é um exemplo de serva, de mulher, de filha, de esposa, de trabalhadora fiel, que pôde realmente, como naquele dia ajoelhada diante do anjo Gabriel dissera, faça-se em mim a vontade do Senhor. E foi essa que realmente realizou a vontade do Pai em sua vida. Ivone do Amaral Pereira narra no livro Memórias de um Suicida que Maria é responsável por recolher espíritos que se suicidaram, que escolheram pelo autoextermínio, e ela comanda diversos espíritos femininos, que são chamados filhas de Maria, que descem aqueles locais de sofrimento ao Vale dos Suicidas, para poder recolher aqueles que enveredaram pelas escolhas infelizes e que depois de terem colhido a semeadura que fizeram, merecem a nova oportunidade. Porque Deus não é um carrasco. Deus nos ama porque é Pai. Foi ela mesma, Maria de Nazaré, que recolhe Judas Iscariotes, que encontrava-se no local de sofrimento com a culpa do suicídio, levando-o ao mundo espiritual para que ele pudesse reiniciar toda a sua trajetória. Então, Maria, para todos nós, é este Espírito grandioso, puro, cuja pureza não está no sexo, mas está na intimidade do seu coração, nas escolhas que realizou na sua vida, deixando para todos nós um rastro de luz. Mas a vida de Maria de Nazaré, nesse intercâmbio com todos nós, no auxílio sempre pronto a se fazer àqueles que necessitam, há uma última história que nós gostaríamos de contar, que toca também profundamente o nosso coração, que está bem mais próximo dos nossos dias. Narram os biógrafos de Chico Xavier que um dia ele estava um tanto quanto cansado, perseguido pelos homens, perseguido pelas religiões, perseguido pela sociedade. Ele já não sabia mais por onde andar. Perdido encontrava-se nos seus sofrimentos, nas suas aflições mais íntimas. E ali, na sala da sua casa, buscando forças na oração, ele viu a presença do benfeitor espiritual Emmanuel. E Emmanuel disse a Chico Xavier, por que choras, meu filho? E ele então começa a falar com Emmanuel das suas dificuldades interiores. E então Emmanuel disse a Chico, ergue a sua cabeça, meu filho, porque hoje eu te trago uma mensagem muito especial. Chico então ergueu os seus olhos, ainda marejados de lágrimas, disse mensagem especial, eu te trago a mensagem de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e mãe nossa. Chico suspirou profundamente, mas eu mereço receber uma mensagem da nossa mãe. Emmanuel ficou em silêncio. Chico esperava ansiosamente
qual era a mensagem que ele tinha para trazer da mãe de Jesus. E então Emmanuel lhe disse: meu filho, recorda-te sempre dessa mensagem que eu te trago. Grave na sua mente e no seu coração. Isso também passa. Isso também passa. E a partir daquele dia, Chico Xavier buscou energias, forças na intimidade do seu ser e mandou esculpir um pedaço de madeira a frase, a mensagem que Maria havia lhe enviado. Isso também passa. E colocou na cabeceira da sua cama, na cidade de Pedro Leopoldo, e quando mudou-se para Uberaba, para que todas as manhãs, quando ele se acordasse, ele pudesse ver ali na parede. Isso também passa. E para quando ele fosse dormir à noite, ele pudesse ler aquela frase. Isso também passa. Tudo na nossa vida passa. As alegrias, os aplausos do mundo, as condecorações. Também as tristezas, as dores e os sofrimentos. A única coisa que permanece são as nossas conquistas. São os tesouros da nossa alma que nós levaremos conosco, por onde formos. É os tesouros que Jesus se referiu, que as traças não são capazes de corroer, que a ferrugem não destrói e que os ladrões não podem roubar. Então, nessa noite, quando nós nos recordamos de Maria, que nós possamos dar a ela as nossas vibrações de gratidão, dizendo, na pena de Chico Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas, essa mensagem. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que reconhecemos a eterna aliança em seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz à manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Que Maria nos abençoe a todos, hoje e sempre. Nosso muito obrigado aos amigos da Fraternidade Espírita Abel Gomes pela oportunidade desse encontro. Uma boa noite para todos nós. Muito obrigado, Ellerson, pelo carinho. Muito obrigado pelas palavras.